Então, dando continuidade ao nosso curso aqui, eu preparei aqui uma cena, continuação, uma cena simples, que é um plano, um Matplotlib e uma V-Ray, tá? E a gente vai começar a ver as configurações de render aqui no Common V-Ray. A primeira opção que a gente tem aqui depois da parte de autorização e sobre o V-Ray, a gente tem o V-Ray Frame Buffer. O que é o V-Ray Frame Buffer? Tá? A gente vai ver aqui que se eu renderizar sem o V-Ray Frame Buffer ligado, a gente usa o Frame Buffer do 3D Max com a configuração de gama dele, tudo como está configurado no Max. Ok? Aqui está a nossa imagem renderizada. Então, a hora que eu ligar aqui o Frame Buffer do V-Ray, o que vai aparecer aqui? Em vez de usar o do Max, ele vai usar o Frame Buffer próprio dele. Tá? Então terminou o render aqui, a gente vai ver as diferenças que tem entre o Frame Buffer do Max e o Frame Buffer do V-Ray. A primeira coisa que a gente vai notar é a diferença de cor. Olha como está bem mais escuro o render do V-Ray e olha como está bem mais claro o render do Max. Isso aqui é o que está saindo do V-Ray, tá? E ele sai sem correção de gama e a correção de gama é aplicada aqui no Frame Buffer do 3D Max. Então a primeira coisa, seguindo o nosso método que a gente está trabalhando, a gente precisa ligar a correção de gama aqui. Então, tem duas formas de eu corrigir a gama. Uma delas é usar curvas e outra é usar esse botão aqui que é o sRGB. Esse aqui é um espaço de cor padrão de vários monitores, se chama Standard RGB. Ele é parecido com o Gama 2.2, tá? Ele não é exatamente igual ao Gama 2.2. Se eu ligar aqui, eu vou ver que ele tem uma leve diferença entre um e outro, tá? Mas a gente usa esse padrão como referência, Standard RGB. Quais são as vantagens de usar o Frame Buffer do V-Ray? Tem várias, tá? E sempre vem aquela pergunta, por que eu não estava usando ainda? Era para poder facilitar quem está começando a mexer no V-Ray, começa usando os padrões do Max, então aí a gente vai ligando cada parâmetro e vai estudando ele aos poucos, tá? Então o que a gente tem de opção? A gente tem bastante coisa aqui, tá? A gente tem aqui a escolha da imagem que vai aparecer. Então, por exemplo, se a gente usar o Render Elements do Max, que são pode ser canais de cor difusa, de reflexão, de Ambient Occlusion, eles vão aparecer todos aqui em um lugar só. Então, ao contrário do 3D Max, que espalha todos os elementos em frame buffers diferentes, aqui fica tudo em uma coisa só, fica mais fácil de ver. Certo? Depois que a gente começar a ver a parte de Render Elements, a gente vai ver melhor isso aqui. Aqui a gente tem o botão que troca para o canal RGB, se a gente não tiver aqui ainda. Por exemplo, se eu tiver aqui vendo o canal Alpha, aí esse aqui ele volta para o canal RGB. Então o Alpha é a transparência da cena, isso aqui é onde vai ficar transparente na imagem final. Isso aqui branco é opaco. Tem a opção de vendo as cores também, vendo cada canal. Então canal azul, canal vermelho e o canal verde. Deixa eu ligar de novo aqui. Tem a opção de ver aqui em monocromático. Tá? A nossa cena não está fazendo muita diferença, eu vou trocar aqui a cor do material da minha Matplotlib, para a gente poder ver um pouquinho de diferença aqui. Vou jogar isso aqui um pouquinho mais verde, um pouquinho mais saturado. Vou jogar na minha Matplotlib e vou renderizar. Esperar um pouquinho. Eu estou sem iluminação global ligada para renderizar mais rápido também. Bom, para a gente não perder tempo aqui esperando renderizar, eu já na edição do vídeo eu já tiro essas partes de render, para ficar mais rápido, mais dinâmico. Então aqui a gente vê monocromático ou RGB, certo? Ok, o que mais a gente tem de opção aqui? A gente tem a opção para salvar a imagem, tá? Então aí a gente tem alguns formatos que a gente pode salvar. Um deles, o formato que tem o do V-Ray, que é esse VRMG, é um formato próprio dele, que depois a gente vai ver um pouquinho melhor. Tem a opção de OpenEXR. Essa imagem aqui, ela é uma imagem HDR, ela tem todas as informações, tá? Então, o botão direito aqui ele vai mostrar. Então ele tem todas as informações de cor em ponto flutuante, tá? Para não perder nenhuma informação de cor. Outra opção é salvar todos os canais. Se a gente tiver vários passes aqui, ele tem esse botão que salva todos os canais de uma vez. Aqui é para carregar uma imagem, isso aqui é bem prático. Se eu quiser partir de uma imagem para comparar um render que eu estiver fazendo, aqui eu limpo meu frame buffer, tá? Aqui eu duplico para o frame buffer do Max, então quando eu fizer isso aqui ele vai aparecer o do Max com o que foi renderizado aqui. Às vezes é fazer alguma comparação, algum teste de cor, tá? Essa opção aqui é uma opção muito interessante, tá? Depois que a gente acostuma a usar isso aqui, a gente não consegue mais deixar de usar essa opção aqui. A gente vai ver o que ele faz. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vamos que eu vou fazer um render aqui. E eu quero ver aqui como é que vai sair minha Matplotlib. Tá, vou mandar renderizar.
olha o que acontece. Os buckets do render eles seguem o mouse. Então, isso aqui é uma forma da gente já ver, a gente já manda o V-Ray renderizar as primeiras partes que interessam pra gente. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e fizer uma cópia da minha antipod e botar do lado de cá e mandar renderizar de novo, eu vou querer já ver essa parte aqui do render. Então eu fico com o mouse aqui, ela renderiza aqui, venho com o mouse para cá, ela renderiza aqui na sequência. Então isso aqui, quando a gente estiver fazendo setup de render, é uma das coisas mais práticas que tem, tá? Isso aqui depois a gente acostuma, a gente não consegue mais deixar de usar, é muito bom. Essa segunda opção, essa outra opção aqui é render region, igual que tem no Max. Então eu fiz uma alteração, por exemplo, eu vou pegar aqui a minha antipod, vou jogar uma outra cor nela, e eu quero só renderizar esse pedaço, não quero renderizar tudo. Então eu vou lá, vou marcar aqui e vou renderizar. Esse último botão aqui é o botão de render. O pessoal mais antigo do V-Ray, eu sempre comento isso aqui porque eu acredito que algumas pessoas vão adquirir esse curso como uma forma de atualização, já que a gente está na última versão aqui. Então esse aqui é um botão que não existia antes, foi pedido também por muito tempo, que é o de render. Então é um botão de render aqui. Então, a gente marcou a região e renderizou só esse pedaço. Beleza, né? Ok. Esse outro botão aqui é um botão que sincroniza com um programa que chama PD Player, que eu não tenho ele aqui, que é um programa de visualização de imagem. Então ele vai sincronizar o frame buffer do V-Ray com o PD Player para quem tiver isso aqui. Então esse botão aqui, esses dois botões aqui são botões para comparar imagens. A gente já vai ver o que eles fazem, tá? Porque por enquanto não vai fazer muita diferença aqui. Vamos passar aqui só para essa barra de baixo aqui. Então a gente tem essa janela de controle de correção de cor. Então isso aqui é bem interessante, tá? A gente faz... Não cabe aqui toda a minha janela aqui. Que são alguns ajustes que a gente vai ver aqui. Então a gente tem aqui o clamp da cor. Se a luz estiver estourada a gente vai ver ou não, tá? A gente tem duas opções aqui. A gente tem para ver as cores que estão acima de 1, que foram clipadas, e só ver, forçar o clipe da cor. Então isso aqui, o que acontece? Isso aqui é uma imagem, né? Só que tem pixels aqui que estão com intensidade acima de 1, que seria acima do branco. Por exemplo, essa luz aqui, se eu clicar aqui, ela está com um valor de 5. Então o que acontece? Na hora de gerar uma imagem, isso aqui vai ser clipado, ou seja, vai ser cortado, o que está acima de 1 vai ser cortado. Então isso aqui é uma opção que a gente tem. São duas coisas, uma a gente vê, a gente desliga, aí a gente vai ver que está marcado, que some o que está acima de 1. E outra opção é ele exibir para a gente, então clica e segura e vai aparecer essa opção do Clamped Color, que é para ver o que foi clipado e o que não foi, tá? Só para ver o que tem intensidade mais alta. Esse é o padrão aqui. Essa aqui é aquela janelinha de informação do pixel, que conforme eu vou passando o mouse aqui, com o botão direito, então eu estou clicando com o botão direito, tá? Ele vai informando para a gente as cores, default, ou eu posso ligar com uma correção, que seria a correção de gama, tá? Isso aqui seria a cor que a gente vê no monitor, e essa aqui é a cor que sai do render. Certo? Então, esse é o botão da informação de pixel. Esses outros botões aqui, esses 3 botões aqui, são para liberar o uso desses ajustes aqui. Então, por exemplo, esse primeiro aqui é para usar o Levels, que seria esse aqui. Então, eu vou usar o Levels aqui, que nem o Photoshop, tá? Então, uma forma de interativamente a gente ajustar aqui a intensidade da cor. Com vantagem, a gente tem todas as informações sem perder. Então, eu posso ligar e desligar essa opção aqui, tá? Então a mesma coisa, esse aqui para ligar e desligar a curva. Então, que nem eu comentei, eu posso, por exemplo, desligar o Standard RGB, pegar esses dois aqui, ó. Então, eu posso pegar esses cantos aqui e fazer uma curva de correção de gama. Correção de gama 2.2 tem mais ou menos uma curva assim, tá? Então, da mesma forma, eu posso usar outros tipos de curvas. Existem curvas tipo, por exemplo, a Reinhardt que a gente tem ali na correção de gama do Max, do Color Mapping, ele é mais ou menos assim. Tá? Então, isso aqui depois eu vou mostrar melhor como a gente pode chegar em ajustes aqui sem precisar forçar o Color Mapping do V-Ray. Tá? Então, a mesma coisa aqui, eu ligo e desligo. É bom lembrar isso aqui, porque às vezes a gente mexe aqui nas curvas e não acontece nada. Tá? Então, tem que sempre lembrar de ligar e desligar. Esse aqui é controle de exposição interativo. Então, eu pego aqui e vou aumentando ou diminuindo. Tá? Um controle de exposição, exposure, muito prático. Então, às vezes a gente pode fazer pequenos ajustes aqui, ou como um preview depois, se quiser ajustar na pós-produção. Isso aqui é mais uma prévia. Esse LUT Correction é um padrão de correção de cor que fornece arquivos. A gente não tem costume de usar. Isso aqui é mais para produções
grandes produções que fornecem esse tipo de arquivo, que é um arquivo de calibração de cor. Esse aqui é o histórico do frame buffer. Isso aqui é uma coisa bem interessante, que existia antigamente meio escondido no V-Ray, então eles tornaram isso aqui oficial. Como é que funciona? Então, quando eu vou habilitar aqui o V-Ray Frame Buffer, e quando eu habilito, ele vai aparecer essa opção aqui para escolher onde é que quer salvar e tamanho máximo de arquivos no disco. Tá? Se estiver em branco, eu tenho que escolher um lugar temporário onde ele vai salvar as imagens. Ok, então eu vou começar a renderizar aqui. Vou renderizar essa imagem, vou dar uma pausa e daqui a pouco eu volto. Ok, renderizei, então eu vou dar um save. Ok, salvei aqui. Tá? Então agora, digamos que eu quero fazer uma alteração, fazer um teste para você pegar essa minha V-Ray Lite e vamos ver o que acontece se eu ligar o Story of Radiance Map e ligar o Radiance Map aqui, Direct Illumination, Radiance Map, Very Low. Vou fazer um render rapidinho. E vamos comparar as duas imagens. Tá? Vamos ver o que aconteceu. Então eu vou dar um save aqui também. Ó, temos duas imagens. E agora eu posso pegar um deles aqui, vou dar aqui Set A, e esse aqui eu vou dar um Set B. Então agora eu tenho essa linha aqui, ó, que compara as duas imagens. Então o que acontece? A gente perdeu o detalhe de sombra, olha como sumiu aqui todos os detalhes da sombra. Aqui também. E por outro lado a gente tem a iluminação global, que é a luz que bateu aqui no chão e voltou. Tem uma forma de comparar. Ele tem duas formas, a gente pode, esse botão aqui agora, como eu falei, a gente precisava ter o frame buffer ligado para poder usar eles. Então a gente tem essa opção de alterar entre um e outro. Então, hora que eu clico aqui, agora o B veio para aqui e o A veio para aqui. Tá? Então, ó, esse da esquerda, da direita aqui, da esquerda, foram trocados. Né? Tá? Agora aqui, se eu clicar e segurar, eu tenho duas opções para comparar, vertical e horizontal. Também várias opções para a gente poder usar. Clica e segura, ele aparece as duas opções. Então a gente pode ter vários aqui, vários históricos, e comparando qualquer ajuste que a gente fizer, a gente pode comparar usando esse histórico aqui do Frame Buffer. Muito bom, muito prático. Tá? Outra opção aqui, Pixel Aspect. O que é isso aqui? Às vezes a gente vai renderizar uma imagem, por exemplo, usando algum preset que tem distorção de pixel. O mais comum deles, que deu o nome do nosso site 3D1, que é o NTSC-D1 720x486, ele tem o pixel distorcido em 0.9. Então se eu renderizar isso aqui, eu vou ter uma imagem distorcida. Olha como minha teapot ficou achatada, tá vendo? Por que ela ficou achatada? Porque esse pixel é distorcido, então eu tenho que clicar nesse botão e ele vai compensar, ó, tá vendo? Essa é a imagem do nosso monitor, depois ela é enviada assim para a televisão e a televisão dá essa achatada de novo na imagem. Então esse botão serve para a gente ver isso aqui. E esse último botão é uma opção bem interessante, que é render estereoscópico. O que faz? Ele gera aquela imagem estereoscópica, vermelho e cian, ou verde e magenta, ou vermelho e azul. Tá? Então, quem for fazer um render estereoscópico, pode ter essa opção de visualizar o render, como ele vai sair aqui, com as imagens separadas. Tá? É bem interessante. Por último aqui ele tem esse stamp. Então esse stamp aqui, ele fica lá ele aparece aqui lá nos settings do V-Ray, ele tem aqui esse frame stamp, que ele mostra algumas informações do render. Então eu posso dar um apply aqui, ó, ele vai botar essa informação aqui, e eu tenho algumas opções que eu posso escolher. Então eu posso vir aqui, ó, nesse Insert Variable, e escolher a versão do V-Ray, tempo de render, tem várias coisas que eu vou clicando aqui. Então eu tenho que botar aqui porcentagem RAM. Então agora ele mostra aqui. Então a gente pode botar o que quiser, a gente pode botar barra se quiser, pode botar um traço, a gente pode botar o que a gente quiser, a gente pode botar aqui, por exemplo, eu posso vir aqui e em vez de file name, vou botar aqui curso V-Ray 3D1, tá? Então agora toda vez que aparecer o render ele vai mostrar aqui. E eu posso também tirar, então isso aqui é muito legal, tá? Principalmente a gente está fazendo testes, às vezes a gente pode botar alguma informação. Então, por exemplo, aqui eu posso vir aqui e colocar assim, GI ligado, luz com Store e Radiance, por exemplo. Tá? Aí eu posso salvar essa imagem, ela vai estar essa informação, e aí eu posso vir naquela outra lá. Então deixa eu pegar o meu histórico aqui, e carregar a outra imagem, vou dar um load aqui, load. Então eu vou pegar esse aqui, por exemplo, aquele nosso primeiro render. Então eu vou pegar aqui e vou colocar aqui GI desligado. Ele avisa que não foi salvo no arquivo,
Então quando eu renderizo eu tenho que escolher se eu vou botar ou não. Isso aqui é só o histórico. Aí eu posso salvar isso aqui de novo também, eu posso dar um save aqui, tá? Então esse aqui, por exemplo, ele gravou essa informação GI ligado, tá vendo? Então eu posso vir aqui de novo e renderizar, ele vai aparecer que está o GI desligado, ele vai aparecer esse frame stamp aqui. Ele tem também o alinhamento do texto. Então, deixa eu pegar aqui o meu frame buffer, deixa eu desligar esse aqui. Então, vamos lá desligar o GI e vamos voltar o meu render aqui para o padrão 640x480. Vou botar um detalhe aqui. Que é tirar o Story Radiance Map. Pronto. Então agora eu vou marcar aqui que eu quero o GI desligado. Um detalhe interessante aqui do V-Ray Frame Buffer, tá, é que esses botões aqui, todos eles funcionam com o render em curso. Isso aqui é bem interessante. GI desligado. Ó, agora apareceu aí. Posso escolher se vai ou não aparecer. Tá? Então a gente tem aqui agora alinhamento. Eu posso alinhar pela esquerda, alinhar pelo centro, alinhar pela direita. Todos esses botões aqui eu seguro e escolho, tá? Aqui eu escolho se eu quero embaixo ou em cima. Posso botar em cima também. Tá? E aqui eu escolho a fonte. Então até a fonte eu posso escolher também se eu quiser. Bem interessante, né? Então a gente vê que o Frame Buffer do V-Ray tem muitas opções. Ainda lá na configuração de render, a gente tem mais algumas opções aqui. Uma delas é a resolução. Isso aqui é uma coisa bem importante que, principalmente se eu for renderizar uma imagem com resolução altíssima, eu posso usar um recurso aqui do Frame Buffer, que é vir aqui, por exemplo, e botar uma resolução menor aqui no Max. Então às vezes eu boto coisa bem pequena, assim, tipo 4x3 pixels, tá? E aí eu vou lá no V-Ray e escolho manualmente a resolução que eu quero. Não vai mudar nada, né? Beleza. A diferença é que o V-Ray ele sempre duplica o frame buffer do Max, o frame buffer do Max sempre está ligado, então essa é uma forma da gente não duplicar a imagem. Imagina se for uma render de altíssima resolução, ele guardaria duas vezes a imagem, uma no frame buffer do Max e uma no V-Ray. Então, ó, a gente tem essas opções aqui de renderizar ou não para a memória do frame buffer. Então, se eu desligar isso aqui, eu não vou renderizar, ele não vai aparecer no frame buffer, tá? Ele vai renderizar e vai salvar, dependente do que tiver aqui. Eu vou ligar aqui para a gente continuar vendo o que está saindo. E a gente vê aqui que a gente tem essas opções das resoluções, né, que eu posso fazer independente do Max. Então aqui no meu Max eu estou com 4x3 e aqui eu estou com 640x480. Certo? Então aqui embaixo eu tenho a opção de salvar esse arquivo RAW. Então esse arquivo RAW ele tem a característica de ir salvando bucket por bucket. Então se for uma imagem muito grande e der algum problema no meio, ele vai salvar aqueles buckets que foram feitos. Tá? Esse aqui vai ser um previewzinho que ele vai mostrar ali pra gente. Então eu vou salvar aqui por cima do último render que eu tinha feito. Ok, então renderizei, beleza, ele salvou aqui, generate preview file, e aí ele gerou um arquivo que se chama, que tem a extensão VRMG, tá? Essa extensão aqui, eu posso converter ele para XR, eu posso converter para HDR, e posso visualizar ele aqui. Então vim aqui, deixa eu zerar aqui, dar um clear, peguei essa imagem, e vou carregar agora esse arquivo. Ó, tá aí o render que foi feito. Esse formato aqui, ele é muito usado, essa opção de renderizar para o RAW. Se for uma imagem muito grande, sabe que vai demorar bastante tempo, então pode fazer isso aqui, e ele vai gerar esse previewzinho aqui e a gente vai salvar. Ele vai salvando bucket por bucket, tá? Essa é a grande vantagem dele, é uma forma de economizar memória, se tiver algum problema quanto a isso em renders muito grandes, tá? Outra opção é salvar separado cada canal, isso também vai ser quando a gente for usar lá os render elements, tá? Então, quando a gente for entrar naquela parte de render elements, a gente vai ver melhor essa parte. Isso aqui é o que a gente tem para ver por hoje do frame buffer, ok?